muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Tainá Franco na área com vocês, sempre falando de arte, cultura aqui nessa mesa, trazendo papos de excelência para vocês. E hoje, gente, nós teremos um papo internacional. Pois é, eu vou ter uma ajuda aqui de um tradutor, um amante de música, mas ele vai nos ajudar a desenvolver essa conversa para contar histórias de música, histórias de processos de composição, de criação, de produção deste sueco que está no Brasil. O que o coração não faz, né? Comigo hoje nos estúdios eu tenho a honra de receber Björn Johansen. E Francisco Piccolo, nosso Cacá do Sensorial Lab. Tudo bem? Prazer em estar aqui, Tainá. Obrigado pelo convite. Bem-vindos, obrigado, Cacá, especialmente por fazer essa intermediação, esse contrabando de artistas internacionais para o programa. E também nos auxiliar aqui, porque, gente, o Duolingo não é assim da noite para o dia que o inglês vem, entendeu? Legal, vai ser ótimo. E para quem também está ali na rádio, ouvindo só nosso áudio, ter uma experiência completa e poder conhecer sem legendas a história do Björn e os motivos que o trouxeram para o Brasil. Vamos começar por aí. Meio motivos. Motivos que trouxeram para o Brasil. Amor. Música. Amo o amor. Brasil muito, muito. Vamos começar então. Especialmente Jundiaí. Ah lá, coraçãozinho aqui. Coraçãozinho bateu forte em Jundiaí. A pessoa se apaixonou e aí veio para Jundiaí. Mas já chegou em Jundiaí também trabalhando, não só amando. Já chegou produzindo. Quando você chega no Brasil? Quando esse coração te faz atravessar o oceano? A primeira vez, 2018. 2015. E antes de vir até o Brasil, o que você conhecia do nosso país? De cultura, de música? Muito. I've been to, Rio, Fortaleza, Recife, Manaus. Uau! Passeou bastante no Brasil, conhecia já. E música brasileira? Ouvia música brasileira? Eu gosto muito. Brasil como Estados Unidos. Qualidade muito alta qualidade. Alta, Mas é porque temos bons estúdios, né, Cacá? Temos bons estúdios aqui no Brasil. A gente acredita que sim. Sensorial Lab, muito bom estúdio. Muito qualidade. Eu sou suspeita, não posso falar do Sensorial Lab, porque é meu coraçãozinho. Muito profissional. E aí, como vocês se conheceram? Como você veio direto para Jundiaí? Seu amor o seu coração está em Jundiaí, seu amor está aqui? 18. Foi interessante essa história, porque numa tarde nós recebemos uma ligação da Janaína, que é a namorada dele, perguntando se nós podíamos recebê-lo no estúdio, né? A gente, claro, não o conhecia, mas a gente está sempre aberto a receber todo mundo lá super bem. E foi um feliz encontro, né? Porque ele tinha um desejo de conhecer mais pessoas envolvidas com a música e a gente, claro, vive disso, né? Então foi bacana recebê-los lá, ele, a Janaína, e poder contar um pouco da nossa história, por que a gente tem um estúdio daquele tamanho em Jundiaí, com aquela qualidade. E também ouvir um pouco de como ele trabalha com música, como ele estava produzindo música e o que ele estava fazendo aqui, na verdade, né? Porque eu acho que é um pouco isso, é o que ele já falou, o amor dele pela música, o amor dele pelas pessoas, o amor dele pelo lugar que ele encontrou, que foi Jundiaí, e ele decidiu viver, porque, claro, ele tem... agora tem raízes aqui, né? You already have some roots here. Então foi legal, porque a gente o encontrou no estúdio. Ele passava pouco tempo aqui no Brasil e algum tempo lá na Suécia, e a gente se via tipo 1, 2 vezes por ano, né? Quando ele vinha para cá.
E depois disso a gente foi, claro, aproximando, ele também foi ficando mais tempo aqui, e a partir daí a gente começou a apoiar as produções dele de alguma forma também, que eu acho que essa é uma conversa super interessante. É muito importante, você fala inglês. Ah, sim, tem isso. Ah, super. Eu acho que é bem lembrado, Bjorn, porque foi interessante isso. A Janaína o apresentou, né? E ela falou, olha só, que ele não fala nada de português, né? Ele está aprendendo ainda, chegou aqui faz pouco tempo. E claro, ele quer falar de música, e eu não entendo muito de música, ela falava, né? Eu falei, não, claro, vai ser legal. E acho que tudo bem que a gente sempre fala que não existem coincidências, né? O fato de que eu estava disponível no estúdio, eu felizmente tenho alguma fluência em inglês, porque sempre trabalhei em mais de um idioma, né? E o Rafael também sempre estudou, então foi interessante, porque a gente conseguiu estabelecer uma comunicação boa por conta do inglês também. Claro, eu acho sem que dúvida. aí fica uma mensagem para todo mundo que trabalha com música também, né? Tem que falar inglês, Tem que falar inglês, gente. desenvolver ali, né? No mínimo, né? Mesmo porque o inglês também é uma língua universal ainda sim. hoje, né? Então, Sim, você fica imaginando, eu não falaria nada em sueco. em sueco. Não, eu não sei falar uma palavra em sueco. Né? Mas a gente conseguiu se comunicar super bem, porque é tal da linguagem universal. Sim. Você quer viajar o mundo e conversar com todos, fala inglês. Já tem que ser no inglês. Você tem aí 60%, 70% de chance de se comunicar bem. Né? E no nosso caso não foi diferente. Funcionou bem, tem funcionado. O sueco é uma língua muito, muito, muito pequena. Quantos países? Só a Suécia, né? Tem alguns países ali no entorno, não tem? Que falam sueco também? Ou só vocês, no mundo inteiro, falam sueco? It's only your country? 10 milhões. 10 milhões de habitantes no país no dele. país. Is there any other country around you that speaks the same language? No. Noruega. Noruega. Dinamarca. Noruega, Dinamarca. How many people? More or less. Noruega, 5 milhões. 6 milhões, mesmo Dinamarca. Ok. Então faz sentido, né? Porque é um país pequeno, 10 milhões de habitantes, que falam um idioma que só naquela região. É por isso que todos eles falam um bom inglês, né? Não como português, não. Mas aí tem os processos de colonização, né, Cacá? Que aí vai falar português, fala espanhol, tudo. Eu quero saber, ele já chegou, o Bjorn chega ao Brasil, conhece o Sensorial Lab, e aí começa a conhecer os músicos aqui da nossa região. E já começou a trabalhar. Conheceu o Adriano, conheceu... Como se deu, como aconteceu esses processos de trabalhar junto com artistas daqui, da nossa região, brasileiros? I think I understand the question, but I have to answer in English. Because in Brazil, you have this great music tradition, from, the Chopin, etc. And one of my favorites, actually, I saw on TV, was Lincoln Olivetti. I was very impressed by him. He was a very good producer, arranger. Arranjador. And played the keyboards and, did the arrangement for strings and horns, etc. So, in my meanings, I'm coming home to Brazil and have these beautiful influences, this music, and even if probably most of the new productions will be in Portuguese, but I have, soul singers in Portuguese. I have this samba or bossa nova. But Portuguese, you have 220 million people, so there is a market for R&B, soul, and I think I heard, it's you have sertanejo, what do you call this? Country music. Sertanejo. You have this, and you have baile funk, and this kind of music, but I think there's a space for more this kind of 70s, 80s music, but with a new sound, more contemporary sound, because with the harmonies, the vocals, etc., I think it's a place, because I've seen on television that people sing along with quite advanced melodies.
Vou tentar ajudar agora, porque... Vamos lá, Cacá, com você. Legal, porque ele falou que entendeu a pergunta, né? Ele está aprendendo, então ele, claro, entendeu a pergunta, mas preferia responder em inglês. E acho que o que ele está compartilhando com a gente é um pouco dessa visão que ele sempre teve, de que ele tinha boas influências de músicos e artistas brasileiros, né? Especialmente Jobim e Lincoln Olivetti, que são grande arranjador, fortes influências para ele por conta de serem músicos completos, que constroem arranjos, que sofisticam, e são bons produtores, músicos, arranjadores, né? Então, acho que essa influência existia. E ele, quando veio para o Brasil, ele disse que ele se sentiu em casa, né? Porque era meio que se conectar com essas influências que ele tinha. E ao longo dessa presença dele aqui no Brasil, nos últimos anos, de 2018, ele começou a vir para cá mais frequentemente, ele começou a conhecer, como você perguntou, né? Ele começou a conhecer mais artistas locais, e claro, a partir do hub, vamos chamar assim, do sensorial. Então, toda vez que tinha um evento lá, um encontro, até mesmo um ensaio, eu o convidava para ir ver. Né? Vem aqui conhecer tal músico, né? Ou vem aqui conhecer tal banda, ou vem aqui que vai ter um evento, né? E claro, isso foi colocando ele em contato com as pessoas que produzem, fazem música na região. E o que ele está dizendo é que isso é produtivo e que mesmo sendo assim difícil para ele em princípio se comunicar ou até mesmo trabalhar junto, ele sabe que tem música para todo mundo, né? País de 220 milhões de habitantes, tem vários estilos, mas que na cabeça dele ele enxerga um potencial muito importante para pessoas que curtem essa pegada de R&B, essa pegada de músicas mais bem arranjadas, essa pegada de músicas mais bem elaboradas, porque o brasileiro gosta. Ainda que não sejam todos, se você pega 220 milhões de habitantes, vai ter gente consumindo música com essa proposta. E é assim que ele vê, ele acha que precisa ter essas músicas mais bem elaboradas, mais com cara de Jobim, de Lincoln Olivetti e todas essas influências de R&B e funk music americana e soul music, porque, de fato, tem gente querendo ouvir isso. Né? Eu acho que essa é a mensagem final, né? A mensagem. Nós falamos naquele... Nós fizemos aqui um cafezinho aqui para a gente se conhecer, né? Vieram aqui a semana passada para eu conhecer o Bjorn. E nós falamos justamente sobre os arranjos nas composições. Anos 70, 80, época de gravadora, tinha um cuidado nos arranjos, de ter maestro no estúdio, trabalhando junto com os artistas populares, né? E agora, a história recente, até da música, porque vem aí a inteligência artificial, a gravadora acabou no formato que conhecíamos, né? Então, as pessoas também têm o home studio, os conjuntos ficaram menores. Perdemos um pouco essa questão do disco bem arranjado, né? Eu acho que a música ela ficou mais fácil, também no sentido de fazê-la, né? Então, menos instrumentos, menos arranjos, ficou mais fast music, assim, né? E tem mercado para arranjo, tem ainda esse mercado das composições, né? Como o Djavan faz, o pessoal da MPB ainda trabalha bastante, né? Falou de milhões de habitantes, temos ainda. Como que é para você, aqui no Brasil, trabalhar essas sonoridades? Porque você é um produtor, além de músico, compositor, é um produtor que trabalha com pessoas do mundo todo. Soa diferente trabalhar com uma artista italiana, um artista brasileiro, um sueco, no seu processo? I think it's kind of universal because I have to say that most singers, cantores, é muito complicado. A maioria dos cantores e cantoras são complicados. São muito complicados. And so you have to kind of try to
not manipulate is a strong word, but you have to really take care of them so they do the best they can of the voice, so they have in a good environment when they're singing. That's a more important, but it's universal. No different from Italy, Brazil, United States, Dominican Republic. Is singers are the same all over the world. Yeah. Interessante Cantores essa, é né? mesmo. Interessante essa, né? Acho que o pessoal vai gostar dessa conversa, né? Que o que o Bjorn está dizendo é que como ele trabalha com músicos do mundo inteiro, né? Que foi a pergunta da Tainã, se seria diferente ou não. Ele falou que não é muito diferente, é universal, que todo cantor é meio complicado. Porque o que ele precisa é se sentir confortável no ambiente em que ele vai cantar e produzir, né? E que, portanto, ele até usou a palavra, não é que você vai manipular, mas você vai acomodar e criar condições para o artista, para o cantor e a cantora se sentirem bem naquilo que eles estão fazendo. Mas que não muda muito. Gente do mundo inteiro, cantores do mundo inteiro e cantoras do mundo inteiro são complicados. Talvez, não sei se seria verdade para os músicos também, ou não. Is this the same? Não. Cantor é mais complicado mesmo. Cantores são mais complicados mesmo. Essa é boa. Não sei se os cantores que vão assistir vão concordar, mas é uma boa polêmica essa, né? Os cantores estarão aqui reivindicando os produtores são complicados. Eles complicam a nossa vida, né? Os produtores são complicados. Bjorn, você se disse um apaixonado por música, mas a sua vida inteira você trabalhou com outras coisas e a música foi uma paixão ali paralelo, um hobby. Claro. Correio de seguro. Ele era um corretor de seguros. Corretor de seguro. So, but like that, you have a family, and it's very hard to get by, but just the music. And I had, quite young, 3 kids and a wife, and I couldn't focus on music. So maybe for 10 to 15 years, I did no music at all. And this is quite common with people that have this passion, but they have to suppress, how do you say? Oprimir ou suprimir. Suprimir música because of your family situation. So, but now when I'm of age, I have total freedom to work with the music, and I can say I'm in a very happy place. I have, like Francisco, it's like, I can say like spin doctor de Jundiaí. Thanks, obrigado. Depois eu vou tentar traduzir essa, não sei se é muito fácil. O que acho legal a abordagem da Tainã, para tentar entender se ele sempre trabalhou com música e como é isso, né? E é interessante, porque eu também havia perguntado isso para ele desde as conversas iniciais. Ele trabalhou em outra atividade porque precisava criar 3 filhos, estava casado, tinha que pagar as contas, e mesmo num país desenvolvido, né? Suécia é um país desenvolvido, tem um bom sistema Suécia é muito caro. Tem um sistema, um sistema social, mas é um país caro, que ele está dizendo, né? É caro viver lá, e, portanto, viver da música mesmo na Suécia não é uma tarefa fácil, que por mais de 10 anos ele teve que suprimir essa criatividade e essa veia artística, né? E esse claro, sonho. E os sonhos, né? E apesar de ser sempre um apaixonado pela música. E que, felizmente, agora num processo mais de distanciamento da atividade profissional principal dele, né? Ele se sente muito feliz de poder produzir, né? De poder se dedicar totalmente à produção, música, criação, arranjo e tudo mais, né? E que ele está se sentindo muito bem, porque ele tem todo o tempo que ele quer, porque construiu isso também, eu acho que é mérito dele. É importante. E ele se sente produzindo num lugar legal, né? Que ele chamou de um happy place, né? É um país onde ele se sente bem, um lugar onde ele se sente bem acolhido e tudo mais. E de alguma forma a gente, claro, está participando disso, né? E a gente também agradece a chance de ter conhecido o Bjorn, porque para nós é muito bom também. Eu já falei isso para ele e falei para você, que para nós, num processo de criação musical, produção e tudo mais, conhecer um workflow, né? um fluxo de trabalho de um produtor
internacional que faz coisas maravilhosas, para nós é importante também, né? E receber as produções dele também cria uma certa pressão para a gente fazer melhor, né? Sim. Mas é um negócio diferente, é novo, tem arranjos diferentes, ele é sofisticado e exige mais da gente também. E tem uma troca, nós estamos aprendendo com ele, assim como ele disse que está aprendendo conosco. E no final que ele falou para mim, ele falou, então, eu sempre falo que não seria possível se eu não tivesse conhecido você e a sua família e o estúdio, né? Porque, para mim, você está funcionando como se fosse um spin doctor, né? O spin doctor, para quem não conhece, é um termo que foi inventado nos Estados Unidos para falar dos políticos, né? Que precisavam ter alguém que conseguia traduzir o que eles queriam e acionar as fontes, né, as conexões certas, né? É a palavra hub, né, que você usou ali, né, de fazer essas conexões com outros músicos, com isso, com e tentar de alguma forma viabilizar, né? Porque eu acho que um pouco essa é a pegada do Sensorial Lab também, né? Que a gente meio que criou um ambiente sofisticado, vamos chamar assim, porque é um estúdio muito bem montado, elaborado, mas com uma pegada de que a gente recebe o artista que não é mainstream, né? Aquele artista que está lá no quarto dele tentando gravar alguma coisa, e a gente o recebe com o mesmo carinho, o mesmo respeito, o mesmo cuidado que a gente recebeu o Festival de Música Move, né? Com artistas mainstream. A gente recebeu lá, né? Fernanda Porto, Roberta Campos, Arismar, um monte de gente super... Mas também numa proposta que tinha desde bandas locais até artistas autorais. Do mainstream, né? O Arismar conhecido no mundo todo, enfim. Que eu acho que também tivemos esse fit cultural também, né, por isso que a coisa encaixou rápido, né? Porque a proposta que vocês tinham daquele festival era muito parecida com o que a gente sempre quis para o estúdio, né? E permitir que esse encontro, acima de tudo, valorizasse o artista que entra lá, né? E a gente ouve muito isso, felizmente. Desculpa falar tanto do Sensorial, a gente já volta para o Bjorn. Mas é isso. Promoção. Momento marketing. Não, acho que assim, é só reforçar que, de fato, todo mundo que entra lá, a gente recebe de forma acolhedora e respeitosa e tentando oferecer o melhor para a produção daquele artista, né? Seja ele quem for. Eu perguntei da questão do trabalho, né? No Brasil, temos a piada, é músico, mas trabalha com o quê? Pensando um pouco de colocar para o nosso público que há dificuldades também em outros países, ainda como a Suécia, que é um país muito bem desenvolvido, um país que almejamos a qualidade de vida, né, enquanto política pública, enfim. Mas para o artista ainda também, no mundo todo, há as questões da sobrevivência, né, de viver da música, né? De manter uma família. É muito complicado. Tem gente que se livra da família e aí resolve tudo, vai viver de música, né? Mas é importante a gente colocar isso para a audiência, né? Que viver de música não é fácil. Nem aqui, nem na Suíça, nem na China, talvez. Né? Na China talvez seja mais difícil. Na China talvez seja mais difícil. Um pouquinho mais difícil. E você se organizar para viver de música em outro país, mas continuar trabalhando com artistas que não são brasileiros. Tem produções, como eu disse, né, na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, República Dominicana. República Dominicana. E como você encontra esses artistas? Estamos aí com as redes, né? Como que eles te encontraram? Como que foi esse processo de curadoria para você entrar nestes trabalhos? Eu vi bastante coisa dançante, coisas muito diferentes. A cantora italiana, é difícil, da Mia Alexi. E aí tem Michael também, né? Michael Williams. Michael Williams. Então, são músicas diferentes. Como que é para você, produtor, arranjador, essa curadoria de sons tão diferentes? Sentimentos. No feeling.
É interessante isso, porque na prática não é muito diferente do que acontece aqui, Sim. a menos que você tenha um interesse comercial, né? Eu acho que existem sim produtores que vão dizer eu quero tal coisa porque eu sei que a fórmula é essa e eu quero aplicar essa fórmula, né? O que ele está dizendo é, se você faz música porque você gosta de música, você é amante da música e eu tenho uma música na cabeça, eu quero alguém que também perceba isso quando eu compartilhar, né? E, portanto, a curadoria dele, segundo ele, é o sentimento, né? É o sentimento quando ele conversa com a pessoa. So my work process is like, I need this kind of spark ignition to have inspiration, and then I go to I have this program, Logic Pro. Many producers use it like a sketchbook, and start to record and I have everything. Sometimes I do it in one night, a whole song, because I have this inspiration. And a few days later, I don't know how to play it because I do this instantly by feeling. So I don't sit and put it on sheet music and rehearse. It's just directly into the play the keyboards, the guitar, whatever, program the drums, percussion, horns, strings, whatever. So it's totally, instant in machinery. So it's totally. I don't know where this gift comes from, but it's just. Interessante esse processo, né? Acho que você que entrevistou aqui vários artistas e tem muita gente que produz, que cria, que compõe e que arranja, né? Que você recebe aqui. É interessante o processo de criação dele, né? De que ele está dizendo que ele, de repente, ele faz uma música numa noite. Que vem uma inspiração, ele não sabe de onde, que ele muitas vezes produz, ele usa o Logic Pro, que acho que alguns outros artistas também usam, acho que o pessoal da produção, o pessoal que compõe, arranja, ele funciona meio como um quadro onde você põe tudo lá dentro, mas é claro, ele é um multi-instrumentista, então ele vai para os teclados, ele faz o piano, ele faz os sintetizadores, guitarra, violão e muita coisa programada, né? De contrabaixo, de bateria ou de metais, né? Ele produz tudo ali como pré-produção, né? Então esse processo de criação acaba sendo um processo vamos chamar de catársico, né? Catártico, né? Catártico, que vem e ele falou, depois de uma semana eu não sei tocar minha música, ele falou. Eu produzo e eu não sou alguém que vai escrevendo e vai ensaiando e tudo mais. Ele falou, eu faço tudo, depois eu vou ver que música é essa. E aí sim eu vou tentar achar alguém para cantar essa música, né? Então é um processo interessante. Que é um processo, muitas vezes, inverso do que é feito, né? Porque muitas vezes nós temos o artista com a música pronta que procura o produtor. Alguém para produzir aquele som e aí sim dá a lapidada, né? Lapidar aquela pedra bruta, né? Ele é o artista também, né? Nesses processos. O músico, o artista, que vai pegar uma voz para encaixar na música. E muitas vezes numa melodia que ele já tem. Que ele já tem. Outro dia ele estava me mostrando uma produção recente. Não palavras, não. Não tem letra, mas ele tem a melodia. Sim. Né? Então ele registra essa melodia sem palavras, né? Ele meio que vocalizando ali para ter o registro daquele que ele imagina que seria uma palavra. Só uma guia Isso. ali na voz. Mas que é um som, né? Não é uma palavra. Pode ser, se for gravar em português é uma coisa, se for gravar em espanhol é outra. Sim. Então aí que eu acho que entra um processo bem interessante de criação, de produção, que culminou um pouco recentemente, aí depois você vai falar sobre isso, na produção com um compositor brasileiro, jundiaiense, que fez a letra para a música dele, né? Que ele não tinha uma letra, mas ele falou, eu quero ter uma letra em português, né? Que é o Adriano, que logo estará aqui no Francamente com a gente, contando também o lado do Adriano de trabalhar com um produtor sueco, porque estamos aqui com o sueco falando de trabalhar com brasileiro. Quero ouvir o Adriano falar de você. Se você é bonzinho. Se ele se confirma, é bravo, né? Se ele confirma. Que os cantores são complicados. No processo, nesse processo específico com o Adriano, você chegou com a melodia, o Adriano colocou a letra.
Nessa junção da melodia com a letra, vocês conversaram, ou mudou a melodia, ou troca essa palavra, porque não quero que esse acorde tenha uma tônica, que a palavra caiba. Como que funciona? Melodia. Melodia. Melodia é básico. Básico é cantor, artista, liberdade. Tem a liberdade. Tem a liberdade de criar. Liberdade. Portanto, no processo de criação, o que ele está dizendo é que ele deu essa liberdade para o Adriano. But at the end, you guys changed many things or not from the previous one, the original one? I can say the song I gave him, but he gave me some inspiration to change some harmonies in the refrain. Interessante. O que ele está dizendo é que ele deu a liberdade para o Adriano compor a música que ele quisesse. Claro, tinha uma guia, né, de como deveria soar aquilo, e que rapidamente o Adriano devolveu para ele uma criação que encaixou tão bem, mas que ao mesmo tempo deu para ele mais inspiração para ele mudar um pouco da harmonia. Por exemplo, no refrão, que ele achava que podia ser um pouquinho diferente. Né, que vai um pouco na direção daquilo que você falou, que olha, para soar melhor, de repente eu quero levantar aqui um trecho da canção, ou seja, o refrão, ou seja lá o que for, ou dar uma entonação diferente naquele final de frase. Esse processo aconteceu, mesmo o Adriano não falando inglês. Sim. Então, que eu acho que é bem interessante também. Volta para aquela questão da música. Língua universal. Música é a língua universal. Língua universal. A gente estava falando aqui que você trabalha com artistas do mundo todo. Então, desde República Dominicana até Itália. Como é trabalhar? Porque são processos diferentes. Eu aqui, você lá, a gente troca arquivo. Tem muita distância. Mas aí você troca arquivo, faz reunião, conversa sobre a música. Eu quero saber a diferença de estar num processo dentro do estúdio juntos. Flui melhor presencialmente, está ali na hora. Estúdio junto, mais melhor, claro. Melhor, né? Mas não rola briga, não tem briga no estúdio. But you know, the people, most of the people I work with, they are very professional. So most deliver 95% from the beginning. So some adjustments if I want something, but most they are, top notch. They know what to do to make it good. So I don't have to worry about that they have a false note, because if they do something wrong, they realize it themselves and make correction. So interessante. Interessante. O que ele está dizendo é que, na maioria das vezes, claro, estar junto funciona melhor, mas que mesmo havendo distância, como ele se relaciona com artistas muito bons, muito profissionais, muito competentes, ele raramente muda muita coisa, ou isso complica o processo. Porque esses mesmos artistas percebem quando a coisa não soou, não ficou exatamente como deveria. Então ele falou que 95% do que ele recebe é quase sempre o produto final. Muda muito pouco. Né? Agora, claro que o que ele está trazendo para a gente eu me relaciono com artistas muito bons. Né? E como é que era a sua pergunta inicial, como é que você chega nesses artistas muito bons? Né? Sim. Que eu acho que ele tem relacionamentos no mundo todo. Talvez a gente não explorou isso tanto, vou perguntar de novo para ele. Como é que chega nesses artistas? Como é que ele encontra? Você falou, puxa, mas tem uma plataforma, alguém indica, não sei o quê? Não, eu gostei da voz dessa artista, tem uma melodia que pode encaixar na voz dela, como que justamente esse lugar da curadoria. Maybe you can explain a little bit better for us the process of getting to the high-notch professionals you mentioned. Is there something that you listen, or is there a platform there you go? Yeah, there is a platform where you can find artists. So Michael Williams from England and Silvia Olari from Italy, I found. And on that platform, on this also platform that's called Sound Better, that you can hire talents. If you want a singer, guitar player, you send a song and they do, and you pay them a couple of $100 for the work. So Joe Blandino, I think, but some people that have actually reached out to me directly. Oh, I like your stuff, and can we do something Interessante together? isso.
Acho que é legal até para a gente mencionar isso para os artistas locais que vão ouvir Claro. essa conversa, né? O que ele está dizendo é que sim, existe uma plataforma, provavelmente os artistas saibam, que tem uma plataforma mundial que chama Sound Better, onde você posta suas coisas lá para vender, né? Seja um cantor, um guitarrista, Pode ser um beat, pode uma ser melodia, qualquer coisa. uma voz. Pode ser qualquer coisa. Tudo bem que existe uma plataforma só para beats, né? Tá. Mas essa ele está dizendo, olha, se eu quero achar um cantor, um guitarrista, um baixista, um baterista, eu posso ir lá que eu vou encontrar. E eu pago alguns dólares para essa pessoa e essa pessoa produz o que eu pedi que ela produza. Porque ela está acostumada a gravar e tal, tem um estúdio e vai me mandar esse material. Então ele falou que tem alguns artistas que ele consegue assim, mas tem artistas que o procuram. Chegam até ele. Porque, claro, ouviram o que ele já fez e gostam e tudo mais. E, portanto, acaba que casa nesse sentido. Mas uma pergunta interessante que talvez valesse a pena a gente explorar um pouco é se ele precisa dizer não para algum, talvez, né? Vamos chegar nisso. Já teve algum artista? Agora, não precisa Sound Better. Tem muito bons músicos no Brasil. Isso aí é muito interessante, Tainan. Acho que é legal, até uma super mensagem para quem está ouvindo. Ele falou, cara, eu não preciso mais de Sound Better. Tem tanta gente boa no Brasil, tem tanta gente boa aqui nessa região onde eu tô. Jundiaí, as conexões que a gente fez através do estúdio, não sei o quê, uma pessoa indica a outra. Tem muita gente competente, muito artista bom, muito músico competente para tudo que eu preciso. Né? É interessante, porque ele fez bateria com o Luizinho aqui, depois talvez você queira falar. A música foi composta pelo Adriano e foi cantada pelo Adriano. Aí ele fez um arranjo de metais com o pessoal de São Paulo. What's the name of the guy? Azeitona? Azeitona. Foi indicação do Luizinho, né? Um super músico, escreveu os arranjos, tocou na música anterior que ele fez com a gente. Então ele está falando, eu não preciso de Sound Better. Já tem os músicos aqui. As ruas já nos dão aqui isso, né? Aqui tem tudo. Nós temos uma cultura no Brasil, e eu não sei como acontece, se é assim na Suécia também, que é a cultura do músico de bar e o músico do baile, que são músicos que tocam de tudo. Eu acho que até por isso que nós temos tão bons músicos que tocam na noite para sobreviver, para ter ali suas contas pagas, e acabam desenvolvendo um repertório muito mais amplo do que se fosse um músico tocando só um estilo, né? Sim. Que é o caso dos meninos aqui da região de Jundiaí, né? Que tocam bem vários estilos, né? Sim. Isso também acho que é uma questão nossa. Eu né? acho que esse é um caminho, talvez ele possa explorar um pouco mais, se existe isso lá na Suécia também, mas não sei se você me permite explorar um pouquinho mais a minha visão, né? Como eu vejo, eu acho que tem tanta gente boa aqui, pelo menos essa é a minha tese, talvez nem todo mundo concorde. Concordo que tem muito músico que toca na noite, que toca em festa, que canta em baile, mas eu acho que a gente acabou se localizando numa região, Jundiaí, que está cercada de boas escolas de música também. Sem dúvida. Então você tem Unicamp de um lado, formando super artistas e músicos. Você tem o Conservatório de Tatuí do outro lado. Tem EMESP em São Paulo. Tem EMESP em São Paulo, Santa Marcelina e o Tom Jobim e tudo mais. Tem tanta coisa boa em volta de Jundiaí. Em termos de formação musical teórica, inclusive, Exato. né? Porque eu estava falando mais da coisa da prática, da vivência, da rua. Porque tem ensinamentos que a escola vai te dar, tem outros que a rua vai te dar, né? E a gente tem num raio de 100 quilômetros de Jundiaí, nós temos muitas escolas, a Unicamp mesmo, EMESP, né? As escolas particulares de música também, muitas, né? E o que a gente sempre reforça, na verdade, é que, por exemplo, o músico de estúdio, né, ele precisa entrar no estúdio e resolver. E nem sempre o músico que toca na noite tem essa vivência de estúdio. Claro. Porque a vivência dele é outra. Porque é diferente, né? E, no entanto, se você vai ele fala assim, eu preciso de um arranjo de metais, né? Ele tem, num raio de 100 quilômetros, alguém que vai escrever o arranjo, vai tocar o arranjo,
e vai entregar para ele um arquivo e a gente vai pós-produzir, né? Sim. Então, eu acho que tem essa combinação de muita gente talentosa. Sem dúvida. E muito desse insumo que está chegando também, sabe? Gente boa, bem formada, que estudou, que pratica. Nós temos orquestras. Ontem Isso. mesmo tive um papo com o maestro da Filarmônica de Jundiaí. Nós temos orquestras municipais também. Então, É muito legal isso. Ler o papiro, ler a partitura Isso, ajuda precisa, bastante. né? Né? Porque, especialmente se você vai para o estúdio, né? E você quer um registro bacana, bem feito e tal. E a gente lança mão muito desse tipo de produção, de possibilidade na produção, né? Que é encontrar o artista que vai entregar aquilo que o produtor precisa. Perfeito. Pergunta para ele dos bares. Quero saber se tem barzinho na Suécia. This is really interesting because we were saying that you've seen that many artists playing in bars during the night, in restaurants and bars, playing everything, singing everything To survive. to survive. But of course, they are enjoying. The question is there that kind of culture as well in the other countries or even your country? In Sweden, there are, let's say, Stockholm, where I come from. It's not so many places to play to have some money. The best options is that these people that these ski resorts and they have this after ski and have a group and people drink beer, and having shots and everything. These kind of bands then can survive, but not in kind of small places like you hear, like a boteca or something. É interessante. Não tem a cultura de boteco. Ele já aprendeu Já a questão do boteco. Não. É interessante isso, porque num país desenvolvido como a Suécia, e ele fala especificamente de Estocolmo, de onde ele vem, quase não tem. Né? Você não vai sair num bar à noite e vai ter lá um artista tocando e cantando, né? Para viver disso. Mas tem um pouco dentro dos hotéis, dos resorts de esqui, que você quer oferecer uma atração para os seus hóspedes, né? E ele falou que nesses casos você tem um grupo, geralmente, um trio, uma banda. Uma coisa mais jazz, mais elaborada. Uma coisa mais né? elaborada. Porque as pessoas estão lá dentro de um hotel e vão pagar por isso, e você quer proporcionar uma experiência. Mas no dia a dia não tem essa cultura de boteco que ele já descobriu aqui. Então, gente, para você que está indo para a Suécia, para Estocolmo, esquece o bar do Cido, não vai ter um barzinho e violão, entendeu? Não. É outra parada lá. Outra pegada. Outra pegada. Nós conversamos aqui, um pouquinho antes, sobre o uso das ferramentas, não só de inteligência artificial, mas o uso da tecnologia, que hoje é uma ferramenta... A gente tem bastante debate sobre a inteligência artificial na música, até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim. Estamos no olho do furacão, né? Então não dá para a gente fazer uma previsão do que será. Mas como que você utiliza essas ferramentas de inteligência artificial, na música, na hora de fazer? I've used them more like, let's say I have some backing vocals, a male, and I want to add some female flavor, sabor, mulheres. So I have a program on internet, so I export the files and transform them to a female voice. And I take them back in my program and I mix them. Okay, it's not super natural, but in the mix you can't hear this kind of robotic sound. But it's not like that, but some people have this prompt, I want to do a song like Prince in F minor, 120 BPM, blah, 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 blah. Okay, I wrote the song because these AI tools can do it, but I think people won't like it because you can hear what's AI, or maybe I do it, probably maybe not regular people, but sometimes. But the thing is that the artificial intelligence just take what's on internet. They don't create some new stuff, just what already there. Interessante. Acho que esse é um tema bastante interessante, bem atual, né? A gente estava até assistindo
a sua entrevista com o Johan, e vocês falaram um pouco sobre isso, como é que caminho é esse da inteligência artificial. A visão do Bjorn é de que ele sim faz uso da inteligência artificial, como por exemplo no caso que ele citou, eu tenho um cantor cantando um cantor masculino cantando a minha canção e eu quero fazer um backing vocal feminino. Eu pego e uso essa voz e transformo isso em feminino, mas é um detalhe para fortalecer, reforçar a canção em si. Ele não está substituindo o cantor, né? Porque ele acredita que se você for simplesmente para o AI e fazer como é possível, todo mundo está fazendo hoje em dia, muita gente está fazendo isso hoje em dia, escreve, dá lá o prompt, eu quero uma música assim assado, vai sair uma música. Mas a visão dele é de que a AI, a inteligência artificial, ela só combina aquilo que já foi feito um dia e que está disponível na internet no mundo todo. E que a criação é um processo diferente, né? De você combinar coisas que já foram feitas na inteligência humana, né? Que é você, de fato, fazer arte, né? Que é usar a inteligência artificial em benefício da arte em si, em benefício do que ele está produzindo. Uma fermenta. Como? How do you say tool? Pardon? How do you say tool in português? Tool. É fermento. Fermento. Para dar um... Para fazer o bolo crescer. Dar um up, fazer o bolo crescer, é isso aí. Porque no final das contas também a gente até brinquei, né, com esse processo da inteligência artificial, do uso das ferramentas, ela está aí para servir a música, né? Não se servir de música, mas servir é o que a música precisa. E você falou do prompt, dá um prompt ali, dá um comando. Eu acho que é isso, o prompt ele também é um processo de criação, né? É diferente se eu for dar um comando, eu que não entendo de música, for dar um comando do que você, que tem uma bagagem musical, que entende de música, sabe o som que quer ouvir, né? Então, o prompt, até fazer esse prompt também é um processo criativo, né? Requer capacidade criativa. Exato. Né? Bagagem, conhecimento, experiência, né? Tem uma expressão em inglês que se usa muito que é garbage in, garbage out, né? Se entra alguma coisa ruim, sai uma coisa ruim. Sim. Que é o que você está falando. Se uma pessoa que não conhece música faz um prompt versus uma pessoa que conhece música faz um prompt, saem coisas bem diferentes, né? Mas, assim, a visão do Bjorn, né, é de que dá para usar bem em benefício da criação e não substituir necessariamente a criação. Não que seja uma crítica, você pode até fazer e eu acho que tem muita gente fazendo. Uma banda só de robôs dando comandos, né? Imagina, será que chegaremos a isso? It will be possible to have a band without any human interference. But I think that the thing is how good you are to write the lines, to program the artificial intelligence. That's the most important. If you're good to do the prompting like this, then you can have a good result. But one thing that you realize now with this kind of process is that before was like 50,000 songs on internet every day, and now it's like 100,000 songs every day. Interessante, né? Reforça o que você estava dizendo. Sim. A qualidade do prompt, ela determina o resultado final do produto. É possível ter uma banda? É possível. E ela vai ser melhor ou pior de acordo com a qualidade do que você vai fazer de input, né? E claro, alguém que conhece vai fazer melhor do que quem não conhece. É tal qual tocar um violão, né? Violão no meu colo, violão no seu colo, violão no colo dele, vai soar diferente, vai soar né? diferente. E aí a gente não vai... Sem dúvida. A gente vai saber quem sabe de música e quem não sabe, né? E o que ele reforçou é que, claro, com inteligência artificial, aquilo que era até pouco tempo atrás, 50 mil músicas sendo lançadas todo dia nas redes, né? Com inteligência artificial, você foi para 100 mil músicas sendo lançadas todos os dias. E no final, você tem um incremento da produtividade que não necessariamente vem com qualidade, mas que te obriga a se diferenciar nesse mundo, nesse marzão de música, né? Hoje nós temos lançados no Spotify, em um dia, a quantidade de música que se lançava em um ano na era das gravadoras no Brasil, né?
Então, eu acho que é esse lugar que o artista deve buscar uma música melhor produzida, com melhores arranjos, com melhores composições, porque no final é isso vai ser o diferencial, né? Quantas músicas a gente não escuta que é o hit do verão, que toca, Meu Deus. assim, incessantemente. Passou 2 meses, ninguém se lembra mais daquela música. Aquela música não ficou para os anais da história musical, né? Então, acho que também a gente tem esse lugar, né, Cacá, né? De ter músicas que elas superem o tempo. E fiquem, né? E fiquem com a sua produção mesmo, né? Só para tentar ajudá-lo a caminhar junto aqui, I think that you are going to agree that the thing is, you certainly will have a lot of songs being listened now that are not going to stay. And good music is made to stay. I mean, your song with Elton John, Sim, I think it's 50 years ago. 50 years ago. 50 anos atrás, o Elton John escreveu Your Song. And it's still very popular, but okay, sorry for these people like Taylor Swift, but I don't think we'll listen to Taylor Swift in 50 years. Também acho. Eu acho que é uma reflexão, não é crítica, na verdade, né? O que ele está dizendo é, olha, hoje a gente ouve Your Song, do Elton John, que foi escrita há 50 anos atrás, produzida há 50 anos atrás, e, cara, a gente gosta de ouvir, ela veio para ficar. Talvez a gente não tenha Taylor Swift daqui a 50 anos, né? Talvez a gente não queira ouvir Taylor Swift daqui a 50 anos, com todo respeito ao trabalho da Taylor Swift. Mas e das pessoas que gostam da Taylor Swift. Mas é sobre os produtos musicais que ficam, né? Não é nada, não estamos desmerecendo aqui a música pop, Taylor Swift, nada disso, porque tem mercado para todo mundo. A gente acredita nessa visão também. Mas assim, não se uma música dos Beatles da década ali de 70, 60, o Elton John, que é um artista pop, ele se tornou pop e tem uma composição muito sofisticada, muito bem trabalhada, assim como inúmeros outros que são trilhas sonoras de filme, trilha sonora da nossa vida até hoje, né? Agora, uma música descer pro BC não durou, né, Cacá? Então, mas tá aí, né? Eu acho que a gente tem que aprender a conviver, total, né? Total. E a gente sempre fala isso, de que, pelo menos como a gente vê, a música é uma trilha sonora da sua vida. Tem momentos que você vai querer a música para aquilo, né? E tem aquela hora que você vai querer sentar, pegar o disco na mão. Olhar. Como você às vezes fala aqui, olha, eu quero ouvir o disco inteiro, né? E ouvir a história que o artista está me contando, né? Com o disco dele. Quer entrar nesse universo. Falando em ouvir música, estamos aqui falando de Björn, das produções. Tem aí pra gente ouvir? Vamos... Quer colocar alguma coisa aí? Acho que até mandei. Quer soltar do seu aí? Vou soltar aqui do seu... Do Adriano. Se quiser me mandando os links do Spotify. Porque assim, gente, eu ouvi alguns trabalhos do Björn e tem muito do soul music, um funk, anos 70, coisas dançantes ali. Porém, versatilidade é tudo. Ouvi também um pedaço da canção com o Adriano, que não foi lançada ainda. Em primeira mão, no Francamente, um trecho dessa música. E tem um rock and roll também, né? Um rock... Rock and roll que você fez também. Vou começar aqui pelo Adriano, aí a gente vai achando as canções para que quem está em casa possa saber do que estamos falando. Vou colocar aqui. Tô ligada na caixa de som lá. Rafa, você desliga para mim a caixa, senão ela vai entrar ali. É isso, gente. Aqui é assim que funciona. A gente vai... Pronto, acho que agora... Fui eu. Calma aí, gente. Vai dar tudo certo aqui na nossa vida. O desejo no olhar, o mistério no ar e uma linda canção
pra relaxar. Lua cheia no céu veio iluminar, fez da noite espelho refletindo no mar. Quero o seu sorriso só pra mim. Essa noite não chegou ao fim. Nosso amor lutou, feito um sonho bom. Te quero, vem ser meu talismã. Espero vê-la pela manhã, tão linda com seu vestido azul. Nosso amor é tudo, tudo. Te vejo, esqueço da razão. Seu beijo é pura emoção. Me leva para um lugar. Não vamos tocar inteira, porque essa música não foi lançada, gente, ainda. Aqui, em primeira mão pro Francamente, a música não foi lançada, então vocês vão esperar lançar para ouvir inteira. Aqui é só pra gente ouvir um pouquinho da sonoridade, de como o trabalho do Bjorn soa aqui no Brasil. Porque uma coisa é como ele soa lá com os artistas internacionais, e essa música já te dá direito ao green card brasileiro. Ao verde card, já naturaliza brasileiro já, Bjorn. Porque assim, Obrigado. essa composição, ela tem muitas características, acho que eu até comentei isso no primeiro encontro, que são aquelas músicas de estúdio da década de 80, começo dos anos 90. Você falou foi Cláudio Zoli. Para mim, refere a Cláudio Zoli, refere um pouquinho de Djavan, um De pouquinho Djavan. de Jorge Versilo, um pouquinho de... Tem até um pouquinho de Lincoln Olivetti lá no fundo. Não, tem né? os arranjos e tal. Ele fala pra gente, o Bjorn fala pra gente que tem um pouquinho de Jobim também lá no final, tem um sonzinho de bossa nova. Então, cara, é uma produção que pra nós, assim, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, cara, que coisa linda. Que coisa linda. E quando a letra chegou, a gente falou, nossa, mas encaixou perfeitamente, funciona Nossa, tudo. perfeito, porque parece que é uma música que já estava entre nós, assim, né? Ela tem uma delicadeza, tem uma elegância. Tem. Quanto tempo entre fazer a melodia da música até a música ficar pronta, assim? Actually, the first version was like 10 years ago. A primeira versão estava pronta há 10 anos, sem letra. And I have, Sem Brasil na vida dele. Sem Brasil na vida Sem dele. Brasil na vida dele. So, but I have this list of songs that with no letras, just the melody. So, but I listened to, for some reason, I don't know why, but I came across this song again. Oh, really? This song? So I downloaded from the cloud, and then it can be something. And I did some changes, and I played it for Francisco, and I like it. Maybe I know a guy that can sing and write the lyrics for this song. So for some reason, this kind of chain reaction happened. So and we are here now with the song. So there are forces around us that want to make good, and they, kind of forces. É interessante, né? Cacá, você é o produtor do produtor, né? Isso. Então, você viu isso? Você é o produtor Estou me sentindo do super produtor. importante aqui. Mas talvez isso seja só o Spin Doctor que ele falou lá mesmo. So Cara, in this song, I can, announce that Francisco is going to be like the executive producer. Pois é. maybe, why not? Porque pode ser. É super interessante isso, porque a gente acredita muito nessas conexões que a vida vai colocando na frente da gente, né? O que ele falou, a primeira vez que ele pôs lá para eu ouvir, a gente estava no carro, tinha ido almoçar junto, ele pôs, deixa eu mostrar uma música para você. Eu ouvi a primeira vez e falei, nossa, que música linda, parece que eu já ouvi essa música antes, né? Ele falou, mas eu queria muito pôr uma letra em português. Será que você conhece alguém que pode pôr uma letra em português? Comecei a pensar, falei, meia hora depois eu já sabia mais ou menos quem eu gostaria de indicar para ele. E indiquei, e sei lá, a produção do Adriano foi de uma semana para pôr a letra. Ele estava pronto para esse processo. E aí eu Adriano, perguntei também. para ele, falei, Adriano, e aí, o que você achou? Ele falou, cara, a primeira vez que eu ouvi a música, eu queria fazer a música, eu queria fazer a letra. Ele falou, tinha um monte de coisa na minha frente, mas eu quis fazer a música e fiz em uma semana. E o Bjorn mudou quase nada, né? E aí, para responder sua pergunta inicial, né? Quanto tempo para produzir?
tinha uma música que estava lá parada há 10 anos e que ele, por qualquer razão, achou que podia ouvir novamente. Ela veio, ele tem um arquivo gigante, ele falou, um arquivo gigante de muita coisa que ele produz e não tem letra. E fica guardada lá. E de vez em quando... Oportunidade para você, artista, compositor, gente, aqui no Francamente. Pensa. Aliás, é um bom caminho, Bjorn, para pôr letra para suas músicas, hein? Depois, talvez você possa abrir esse caminho. Mas é isso. Ele ouviu a letra do Adriano. A gente pôs no carro novamente para ouvir na semana seguinte... Falei, cara, temos uma música. Ter uma música linda, perfeita, funciona bem, para mim não tem que mexer em nada. Claro, e aí entrou no processo de produção, né? Pôs a bateria, pôs a voz e teve uma pós-produção, que é o que qualquer música bem produzida pede, fazer o mix, o master, encaixar ali os... faltou um barulhinho aqui, faltou preencher essa nota, né? E faz esse trabalho. E a bateria aí é do Luizinho, né? Que a gente já falou, talvez um dia você queira entrevistá-lo. Sobrenome. Pardon? É Luizinho. Luizinho... Moreus. Ele tá no Instagram como Luizinho Drums. Yeah. O Luizinho Drums é o baterista... Ô, gente, vamos colocar nome completo pra gente o quê? Pesquisar a vida de vocês. Mas Luizinho Drums no Instagram... O Luizinho é uma pessoa super querida também, super competente, um super baterista. Toca para aquela dupla Marcos e Belucci, né? Mas é um cara que produz muito também, grava para muita gente. A bateria é dele, a letra a canção do Adriano Brandini. O baixista é o amigo dele lá da Suécia. Tem os arranjos dele mesmo de guitarra, de sintetizadores e tudo mais. Então é um negócio interessante aí. Super, não, e juntar, né, essa possibilidade que a tecnologia nos dá de pegar um baixista lá da Suécia e ele soar como se estivesse aqui gravando junto, porque eu não sei no geral, mas eu tenho esse lugar de fechar o olho, ouvir a música e pensar que estão todos juntos no mesmo ambiente ali, né, como se a banda estivesse tocando, né? E eu acho que você faz isso na sua música, essa mágica de unir todos os sons ali para servir a música, o que a música pede, né? Isso é um bom feedback para ele. I think it's important for you to get sure that you make us feel that when you listen the song, everyone was there playing together. You know, because it sounds like they were all playing together, enjoying the music and that kind of environment and feeling. But I try always with some songs to have, even if it's programmed, to have it's very organic. Mesmo que seja a produção, né, de programação, porque ele faz muita programação também, às vezes de bateria, às vezes de sintetizadores e tudo mais, ele sempre se esforça para fazer com que a coisa soe orgânica. Sim. Mas essa música, se ela for tocada ao vivo com uma banda, ela vai soar tão bem quanto. Eu vou querer sair dançando. Não é? Falando em sair dançando, eu tô com uma música aqui para colocar da Mia Alexi. Essa é uma cantora. Que é uma cantora. Ela é de onde, Bjorn? Mia Alexi Suécia. Ela vive na Suécia. And her biological father was a singer from United States. Ok. O pai dela é um cantor americano, mas ela vive na Suécia. Porque assim, a música dela tem uma coisa que ela podia vir para o Brasil também. Mia Alexi no Brasil, por favor. Mia Alexi would come to Brazil as well. Vou colocar aqui para a gente ouvir a música da Mia. A música do Bjorn. É do Bjorn, né? Deixa eu botar aqui. Ela tem um quê de Tina Turner, não tem? Tem, né? It sounds a little bit of Tina Turner for you.
solos de baixo. É. Tudo você. O baixo é o do o amigo- baixista A baixista. da Suécia. Hans Lindberg. Me conta. Hans Lindberg. Lindberg. É. Hans Lindberg, Morar sueco. na Suécia. Muito bom. Muito bom. Ele produz Nossa, bastante coisa. não, só esse. Então, Já essa amei. produção também, ela combina, né, o baixista que está lá na Suécia, Aham. a cantora que gravou à distância, o Luizinho que fez as baterias, o sopro que foi feito pelo pessoal de São Azeitona. Paulo, Azeitona, a mixagem do Rafael aqui do Sensorial Lab. E música tá novinha essa música, né? Foi lançada, quando foi agora, lançada? É When it recente. was launched? Last year. Last year, mid last year? Yeah. Acho que foi no meio do ano passado. Cacá, me manda aquela do... Acho que, deixa eu ver se eu tenho aqui. Da italiana. Eu quero mostrar a ginga e a versatilidade. Qual poderia ser aqui? Which one? Tem uma produção dele também com uma cantora italiana, né? Que ele fez várias músicas que ela cantou. Isso. Essa? Iride. Iride. Singing in Italian? Yeah. I'll send vou mandar o... posso soltar daqui também, Pode né? soltar daí. Você que manda, Cacá. Deixa eu ver se ele vai... Você tá mandando em mim e... Vamos lá. Bjorn hoje. Acho que eu vou ter que mandar o link para você. Vamos lá. Que acho que tá aberto. Eu tenho canção de ópera também. Ópera? Tem ópera? Tá vendo? A gente vai Pop, fazer pop, entrevista. pop, Vamos pop, descobrir. pop, Cadê? Ah, pop ópera ou pop ópera? Pop. Soap opera. Não. Pópera. Não. Uma pópera. Vamos ouvir. Essa eu nem sabia também, viu? Está aqui, ó, microfones abertos. Eu vou colocar... Gente, Mandei a Silvia Olari para você aí. que a gente estava escutando antes aqui, né? É. Ó, vou colocar aqui um outro som do Send the Bjorn. link to me. Yeah. Comunicare una banalità, te lo dico a fare. Se arrivano gli e senti solo il caldo. Outro estilo. Outro estilo, outra vibe. Non hai presente neppure che giorno è, ma io so bene perché sono qui. Sono io contro te, non ti guardo, non mi ascolti mai, non mi spingerai nel deserto De que ano que é essa produção, Bjorn? Silvio Olari? This production is co-produced with a friend of mine, Franz Janusek, but this song was written on this songwriting camp in Spain. Do you remember more or less when it was made? This one, I think we did 2020. 2020. 2020. So, and Linda Dale or Linda Dahle, she's now, she also was a co-writer, and she actually, because we have this kind of Eurovision contest every year in Europe, and she was one of the songwriters of the winner of Switzerland's, Linda. Interessante. Ele está dizendo que essa foi uma coprodução com um amigo dele que também é músico e produtor, né? E que foi feito num bootcamp, né? Aquele que você encontra todo mundo, se junta para produzir, né? E que a pessoa que escreveu a letra ganhou um concurso no ano seguinte da Eurovision, né? Que de músicas também. Então tem muita coisa boa aí dentro, né? Nossa, que incrível. E ele mandou aí para você a ópera. Say Love Me. É ópera. Vou colocar aqui. I can hear the words. We said it's goodbye. Já parece música de musical, né? Não, eu ia falar Disney. Musical da Disney, né? Elton John vai perder a vaguinha dele It sounds like. na Disney. Phil Collins, Elton John. 'Cause I still hear
Gente, pode falar o que for de recursos de inteligência artificial. Se não tiver o humano dando o comando certo, entendeu? Nada vai acontecer. Essa produção aqui, dessa pópera, como aconteceu? Veio assim? Estava na sua pasta? Como foi esse processo? Veio de novo. É um download. É um download. Ele só não sabe de onde vem. É um download. Mas essa em especial também é que, assim, parece muito familiar. Soa não é? Bonito. Soa bem. Soa bom, soa bacana, bem resolvido, né? Tudo bem resolvido. Tudo bem resolvido. E a gente passou aqui por diversas facetas do Bjorn, E não vimos todas. Porque tem o rock and roll ali, tem o folk, são várias... Soul, muita coisa de soul. Muita melodia ainda. Tem funk também, mais funk, mais soul. Qual que é a sua perspectiva agora enquanto produtor aqui no Brasil? Vai voltar para a Suécia, vai ficar para cá? Perdeu o passaporte sueco, já é brasileiro, só vai para lá passear. Como que ficam as produções aqui no Brasil? Não faz essa cara. I think I will work for both in Sweden and have my, I have like 2 homes now, one in Sweden and one in Brazil. So I will divide my time. But I have, children, I have netos. My parents are still alive, so I can't just leave my sister to take care of my parents, so I have to be there. So let's see. I think when I get older, I realize that you can't plan everything, you have to be flow, have more flow, not to try to like have your manager here and try to plan your life too much. You have to be more open for changes. Interessante. Bacana. Eu acho que o que ele está dizendo para nós é que ele tem ainda, claro, família na Suécia, filhos, netos, os pais estão vivos, felizmente, estão saudáveis. E, claro, ele tem vínculos lá e tem vínculos aqui. E que ele pretende continuar vivendo essa combinação, né? Não é nem uma separação, é uma combinação. Juntar os universos. Das duas coisas. E que talvez ele não sinta a necessidade de planejar muito. Que ele aprendeu que agora, um pouco mais maduro, a gente tem que aceitar o fluxo também e tentar viver o momento, mais do que ter tudo planejado no detalhe, com dia e de como vai ser. Porque a gente não tem esse controle todo. E, portanto, ele espera poder viver esse fluxo, né? De acordo com o que as coisas vão acontecendo. Eu acho inacreditável essa mensagem vir de uma pessoa que era corretor de seguros, que é a pessoa do planejamento, de pensar no futuro, né? It's amazing to listen that from you who worked with insurance services that learn how to plan everything for others. But it's amazing to hear that from you. But it's like some people, they kind of they work because they have to, and some their work is their life. But I mean, in your case, but you're living what your hobby is your work, so you don't have this kind of contradiction. You don't have, I have to go to work today to have some money, because you go to your work with a smile. Interessante, né? É bacana. Eu acho que nem todo mundo pode, claro, a gente sabe disso, né? Fazer essas escolhas de trabalhar com aquilo que você gosta, de que você ama, que é a sua paixão, né? E que no seu caso, né, Tainá, a gente percebe quando você está conversando com a gente que você curte o que você está fazendo, que você está trabalhando com aquilo que você escolheu trabalhar e te dá prazer, te dá realização. E que essa também é uma boa mensagem, segundo ele, que a gente tem que levar adiante, que tem que se dedicar, tem que se esforçar para viver aquilo que a vida está te oferecendo, né? Porque mesmo quando a gente ama o que a gente faz, não é fácil. Tem estúdio, né, Cacá? Por mais que a gente ame o que a gente faz, tem momentos
de resiliência, Sim. né? Da gente... Aliás, é quase sempre, né? De fazer esses investimentos pessoais, né? Quase sempre. A gente Quase sempre fala sempre. sobre isso. Eu converso muito com o Bjorn sobre isso, porque ser empreendedor, que é o seu caso, é o nosso caso, requer essa resiliência, dedicação, superação. Cada dia é uma dificuldade diferente. E a gente está aqui hoje como produtor, mas vocês vão embora, a gente vai limpar o chão, né? Sim, E é assim que sim. funciona. Não tem crise. Não tem crise. Agora, sim, artistas que estão nos ouvindo, estão acompanhando o programa, querem... eu tenho uma letra aqui, ou quero mandar meu trabalho, ou quero trabalhar com você por redes sociais. Você já falou muito não? Com você não quero trabalhar. Okay. Ruim. Você não é bom. Tô brincando. Mas como que as pessoas te encontram? Como que é esse seu processo aqui no Brasil desses encontros? Tem que ser via Kaká, que é o produtor executivo. Não necessariamente. É o produtor executivo do produtor. Talvez por causa do idioma, né? Para tentar Sim. ajudá-los. But the question is how people could reach you out in terms of sending, let's say, lyrics or whatever. How people would reach you out through Sensorial Lab or even directly? Yeah, I think Sensorial Lab, because you can, translate what you want. Acho que é isso. Na verdade, ele não tem restrição nenhuma. É que, de fato, o idioma pode ser uma barreira em algum momento. E a gente pode ser um canal. Não porque a gente queira fazer curadoria disso, ao contrário. É só porque a gente pode facilitar, né? Sim. Especialmente por causa do idioma. Mas fiquem à vontade para entrar na página do Sensorial Lab e conversar conosco, comigo, com o Rafael. E vai ser um prazer a gente colocar vocês em contato. Because Sensorial Lab is my musical partner here in Brazil, Jundiaí, so it's natural for them. Thanks for that. Perfeito. Tem também as redes sociais do Bjorn, Funk Forever. Eu vou... Gente, não precisa nem pegar papel e caneta, que eu vou deixar tudo linkado aqui para vocês. Porque também ele tem 3 perfis ali. You have three profiles. Tem os 3 perfis. The Sentimental The Sentimental Gents? Gents. E tem o Beijo... Bijos. Bijos. Que um deles está em sueco. Sentimental Gents is like when I do music that I don't have a special artist, or the singer has to be a secret singer. So I just, like, no comparison at all, but like Alan Parsons Project. Tá. Ok. More like a project, not so it can be different person. Okay, always me, but different singers, different musicians, but. E, portanto, o caminho é achá-lo através das suas redes sociais. Das redes sociais. Ou, se quiser, manda uma mensagem para nós no Sensorial Lab e a gente coloca vocês em contato com o But Bjorn. Instagram is a good way to Instagram. Eu vou... Um deles... Dá para ver direito? Mas assim, gente, vamos combinar que vocês vão ver esse programa no YouTube ou no Spotify. E aí a gente vai deixar tudo linkadinho no texto para vocês conhecerem melhor, porque ainda não dá para tocar e entrar direto assim pelo rádio. Mas pela internet já é possível, você clica no link e vai direto para as redes sociais, tanto do Bjorn quanto do Sensorial Lab. Vou deixar tudo aqui bonitinho para vocês, organizado para vocês conhecerem mais destes trabalhos, porque temos aqui tanto o Bjorn quanto o Kaká do Sensorial Lab, do estúdio aqui de Jundiaí, que pode acolhê-los ali e falar de música. Suécia é a terra do ABBA, né? Terra do ABBA. Tem um estúdio do Atlantis, acho que é um estúdio que o ABBA gravou, enfim, que eu estava vendo na internet esses dias, né? Teve uma vez, Kaká, que a gente gravou com uns meninos que gravaram... fizeram uma produção na Noruega, né? E aí a gente falou justamente de como que era soar, produzir tanto na Noruega quanto no Brasil. E eles falaram, não, quando a gente se fecha, é a mesma coisa, né? Em termos de estúdio, a gente está falando do Sensorial Lab, em termos de tecnologia de estúdio, de ambiente, o Brasil, do que você conheceu, fica devendo para as tecnologias da Suécia ou não? Estamos aqui, ó. Talvez... Não fala mal do Brasil agora na nossa frente.
Essa aqui é para você continuar com o seu visto. Sensorial tem muito bom equipment, ferramentas. Ferramentas, Equipamentos. SSL, mesa da SSL, muito bom. Muito profissional. Aí, se você permite, né, o que ele está dizendo, a gente já conversou sobre isso, porque a gente também tem curiosidade. Claro. Né? Eu acho que, no geral, o Brasil sempre teve dificuldade para ter tecnologia disponível, Sim. porque tudo é muito caro. Sim. Né? Historicamente, a gente sempre teve atrasado, né, com bons instrumentos, bons equipamentos, microfones, porque tudo é muito caro e chega muito caro para a gente. Porque já é caro por conta do câmbio e, além disso, tem os impostos. O que ele está dizendo é que, claro, felizmente, a gente encontrou o Sensorial Lab e aí, claro, de novo, a gente tem que falar que o Sensorial foi construído com uma visão de atender gente do mundo inteiro, né? Porque a gente tinha essa preocupação. E o que ele está dizendo é, puxa, eu encontrei ali uma console SSL, que é uma console inglesa, que eu usaria tanto na Suécia quanto nos Estados Unidos ou na Inglaterra, é a mesma. Né? Os microfones são bons, a acústica é boa, não sei o quê. Né? Então, claro, a gente tem acesso. Né? Então, talvez mude um pouco o processo de produção, mas em termos de capabilities, né? de condições, capacidades, a gente, felizmente, está bem servido. Né? E aí, de novo, fica a minha propaganda aqui. Né? Não, é que eu acho importante porque, às vezes, as pessoas elas não têm noção da qualidade que nós temos no Brasil, né? Porque nem todo mundo tem acesso a bons equipamentos, a gente fala de home studio e tal, mas também tem essa questão da tecnologia que está disponível nos estúdios, das mesas, e não só dos equipamentos, mas de pessoas qualificadas também. Porque eu tenho a sensação que cada vez menos nós temos pessoas técnicas. Tanto na música quanto no audiovisual. O técnico de som, o cara da master, da mix, que você encontrava antes nos discos, essas figuras estão sumindo do mercado, estão desaparecendo, né? Então, essa qualificação de pessoas no mercado musical ela também é super importante, né? Absolutamente. A gente sempre fala que ter um bom recurso físico, tecnológico, seja ele qual for, é o ticket de entrada para o jogo. Agora, tirar um som bacana daquele equipamento, essa é a diferença. Né? E é o que você está dizendo, cada vez menos a gente está vendo pessoas bem qualificadas, capacitadas para fazer esse tipo de trabalho. Né? E de novo, a gente fala muito pelo processo de produção com o Bjorn, porque foi uma boa combinação de tudo isso. Né? Ele, ao mesmo tempo, gravou alguma coisa sozinho lá na casa dele e depois ele veio para dentro do estúdio fazer a mixagem ou captar eventualmente uma voz, alguma coisa assim. E é o que a gente sempre sugere. Você não precisa fazer tudo com o estúdio. Você fala, mas é muito caro para mim. Cara, seleciona alguma coisa que você acha que é relevante, leva para dentro do estúdio e investe naquilo, né? E faz o seu diferencial a partir daquilo. Então, acho que, como a gente falou em princípio, tem recurso? Tem. Né? Eu acho que é uma questão de você identificar o parceiro e trabalhar junto. E o One Man Band do Bjorn, quando? Um show. One Man Band. Por quê? Só você. Aqui, ó, tocando. Can I say I am very demanding and I have my ideas. I have to do it quick. And probably some other guy can play better keyboards, better guitar, whatever. But I do it good enough for the songs. And if I need someone like Lucinho with real drums, I just call him and he do the drums for me, or the bass player. So I have my, team that kind of work with me. So, é bacana isso, porque eu também já desafiei ele, né? Falei, escuta, quando é que você vai lá pro estúdio? Vamos fazer um pocket show. Vamos fazer um pocket show, você vai lá e toca alguma coisa, a gente convida outros artistas, né? Ele falou, cara, eu não sei tocar nem minhas músicas. Ele falou, eu tenho um processo de produção onde eu coloco tudo lá e produzo, chamo gente para tocar para mim, não sei o quê. E no final, se eu tiver que tocar minha música, eu vou ter que ensaiar, estudar. Vou ter que ensaiar minha música. E tocando música de outras pessoas, eu sou pior ainda. Então eu prefiro não fazer esse tipo de apresentação, né? Eu prefiro continuar produzindo e depois alguém executa para mim.
né? E eu vou lá e curto aquilo, né? Mas é interessante, porque ele falou, não, eu não me vejo como um músico tocando para outras pessoas. Vamos fazer aqui, gente, uma petição para ter o quê? Um bootcamp do É. Bjorn lá no Sensorial. Por que não? Né? Vai ser um fazer prazer. um curso, fazer um workshop dos processos de produção, que Sem eu acho dúvida. que é importante, né? Eu acho que para a gente aprender também com isso, né? E fazer esse match dos artistas também, né? Esse encontro aí de artistas que estão buscando as melodias, os arranjos, os estúdios, né? Junto com oferecendo composições aí Sem dúvida. para lançar um disco inteirinho em português. É um bom caminho. Vamos fazer. Vai ser um prazer. Então, lançado aí o desafio da petição para fazer o curso do Bjorn, esse workshop com bootcamp, com esses nomes que vocês gostam de dar e eu não sei o que significa. Mas é um encontrão, entendeu? É um encontrão. É o intensivão de Bjorn no Brasil. É isso aí. É preciso estudar todo dia português. Calma, a gente vai achar um lugar, vamos começar a falar italiano daqui a pouquinho. Mas obrigada, Ótimo, meninos. Tainá. Nossa, obrigado. Obrigado. Alguma coisa, Cacá, que você quer? Não, eu tô super Colocar, feliz. Só agradecer mais uma vez. Você vai pra me dar sua- uma entrevista só de sensorial? Vamos falar de sensorial, vou trazer o Rafa. Porque tem né? alguns anos que você me enrola com isso, então Vai eu tô ser um aproveitando prazer. o momento para te cobrar aqui, para você não fugir de mim, Cacá. Vai ser um prazer trazer o Rafael Venha aqui, com o compartilhar Rafa. as produções. Mais uma vez agradecer aquela produção que a gente fez em parceria lá no Festival de Música Move, que a gente se orgulha até hoje Nossa, eu de tenho tudo que eu saiu quero lá. fazer. Vamos fazer mais Né? um. Quem gente, sabe quero aparece fazer. mais um aí. Só gente boa lá trabalhando com a gente. Gostoso. Foram 2 finais de semana intensos, Intensos. mas muito produtivos. Eu me orgulho e acho que vocês também. Foram 16 shows. 16 shows em 2 finais de semana. 2 finais de semana. Eu não tive uma pessoa na minha vida para falar, tá demais, não precisa tudo isso. Aham. A gente vai lá, Vamos parceria com o Sensorial e fizemos, Foi conseguimos. super legal. A Conseguimos. gente se orgulha muito. Parabéns. E para as parcerias, né? E que venham as próximas. Que venham as próximas. Obrigado pela Obrigada abertura, demais, pelo convite gente. e por receber o Bjorn também. Obrigado, viu? Ó, Viu? Ainda aprendeu. obrigado, viu? Quando você quer dar uma ênfase, eu falei para ele, por que fala viu? Quando você quer dar uma ênfase. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Tô bem, graças a Deus, que ele já aprendeu. Aham, tô bem, graças a Deus. E ganhei um vinho de presente, mas isso aqui é para outro momento, tá? Mas agradeço muito pela presença, agradeço pela conversa, pela paciência também, né, Cacá, que não deve ser fácil para você. Ficar ouvindo todo mundo falar em português, né? Mas muito obrigado. É um futuro. Muito obrigado pela gentileza e pela generosidade de dividir um pouquinho da sua história aqui, não só comigo, mas com todo mundo que vai nos assistir. De nada. Você não é mais só do Cacá, agora você é nosso. nosso, É tudo nosso. É do Brasil. É do Brasil. Vamos mandar beijo pra Janaína? Beijo pra Janaína. É Janaína? É Janaína. You can send kisses to Janaína. Claro. Beijo pra Janaína. Janaína. O motivo de tudo, o disco do Bjorn em português vai ter que chamar Janaína, vai ter que ter uma música Vai chamada ter que ter Janaína. uma música chamada Janaína. Porque boa. é isso, uma homenagem a essa mulher que trouxe esse músico, esse artista, esse homem sensível pra cá. É isso, gente. Obrigado. Valeu, menino. obrigado, Tainá. Galera, é o seguinte, tivemos hoje uma pauta internacional aqui. Um músico, compositor, produtor, Bjorn Johansen, aqui diretamente da Suécia para Jundiaí. E também meu parceiro de longa data do Sensorial Lab, do estúdio Sensorial Lab. Se não conhece, vou deixar o link para você conhecer, Francisco Piccolo. Grande agitador cultural aqui, o homem entende tudo de música, de som, de sonoridade, uma delícia sempre encontrá-lo, conversar com ele. Estiveram aqui nos estúdios hoje, lembrando que esse papo estará disponível no YouTube, no Spotify e também na Rádio Difusora. O programa, francamente, vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir do meio-dia. E a gente se encontra aí pelas redes. Não se esqueça de curtir, compartilhar, mandar esse papo para alguém. Também manda sua pauta para gente. É sempre um prazer falar de arte e cultura aqui no Francamente. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela companhia. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainá Franco.